Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma lua cheia no céu e as rainhas se encontram para mais um sabá. Mulheres que se curam e levam cura aos seus e ao mundo. Como se dá esse chamado? Como mulheres, somos mais propensas a esse caminho? Esse é o tema do Rainhas do Sabá dessa lua cheia. Para falar sobre esse assunto, aqui estão as maravilhosas rainhas Lua Serena e Petrúcia Finkler, e uma convidada especial, a Margarete Souza, terapeuta holística e mulher medicina iniciada pela tradição nativa norte-americana. Atua com condução de grupos de atendimentos há mais de 25 anos, com ênfase na reconexão aos ciclos naturais. Bem-vinda, Margarete! Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui nessa roda de mulheres incríveis. A Margarete também tem uma ligação comigo de longa data. Nós estudamos juntas e fomos amigas no ensino médio. Perdemos o contato por muitos anos e nos reencontramos com a ajuda das redes sociais. E eu vou falar para vocês que a Margarete sempre teve um interesse sobre assuntos da espiritualidade e foi muito fundo nesse tema na vida antes que eu, que tive um caminho mais tortuoso, digamos assim. Conta um pouco pra gente seu caminho, Margarete. Desde aquela época, né, Sim. do ensino médio, na verdade eu comecei minha trajetória muito cedo, desde pequena. Venho de uma família aí de mulheres incríveis. Tive a sorte de morar com uma avó benzedeira que sempre me, me ajudou muito na questão espiritual, me ajudava muito nas limpezas astrais, que eu sempre fui aquela de limpar desde pequenininha, né? E ela sempre me ajudou bastante nesse entendimento do conhecimento desde as plantas, das ervas e da espiritualidade. E, e aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, no comecinho, né, de ensino médio, eu comecei mesmo minha trajetória, meu caminho pelo autoconhecimento, pelas ciências ocultas. Comecei por astrologia, fui por muitos caminhos, né? Na época, obviamente, não tinha internet, né? E então era em busca de livros, em busca de lugares que pudessem de alguma forma me ajudar, né? Tive muita sorte de encontrar mulheres incríveis que me guiaram nesse caminho e até eu encontrar também o xamanismo, isso já eu já tinha um pouco mais de 20 anos, né, quando eu encontrei o xamanismo. Então isso está há 30 anos, né? Tô 30 e poucos anos aí nessa caminhada. E eu não lembro da minha vida, na verdade, sem estar conectada com esses ensinamentos. Isso sempre foi a minha grande nutrição. Isso sempre foi o meu caminho, assim como a Cássia falou, né, que daquela época eu já estava mergulhada. Obviamente a gente tem aí é, um lugar de luta dentro do patriarcado para que a gente possa manter essa estrutura do sagrado na nossa vida, mas eu não lembro da minha vida sem ser conectada a esse sagrado. Então, desde os cursos que eu fazia, que tinham, eu não sei, acho que não tem mais, provavelmente não tem mais, tinha a Shambhala, que era uma livraria em Santo André. Então, É mesmo, eu tinha. morava perto, né, da Shambhala, então para mim era muito bom que eu conseguia ir lá e fazer os cursos e comprar os livros, né? Então sou muito grata por esse ponto de luz que tinha na época, né? E, e aí, desde então, eu fiz muitos cursos, tudo que aparecia de curso, desde projeciologia, de cura prânica, o próprio Reiki, que eu comecei muito cedo, né? É, grupos essa é a lua, gente.
ela também quer participar. Linda. Então, a gente. E eu sempre fui muito conectada a tudo isso, né? E aí o xamanismo veio na minha vida como uma forma de unir todos esses saberes. Desde Grande Fraternidade Branca, participei da Academia de Ciência Futura, do Hurtak, com as chaves de Enoch, fiz muitos estudos, né, das chaves de Enoch, fiquei muitos anos estudando esse livro, e os 72 Nomes Sagrados de Deus. Então, tudo que tinha esse lugar de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu estava lá. E o xamanismo chegou na minha vida para integrar todos esses saberes, porque aí eu percebi que tudo estava conectado à reconexão aos ciclos naturais. E aí que eu percebi que realmente eu ainda estava sucumbindo ao tempo linear, à estrutura patriarcal de criar uma vida dentro de uma caixinha, né? Dessa vida que nos sufoca completamente. E foi aí então que o xamanismo me resgatou para que eu pudesse realmente viver todas as facetas da deusa dentro de mim, para que eu pudesse realmente viver uma vida de verdade conectada ao meu biorritmo, aos ciclos naturais. E isso fez toda a diferença na minha vida. É incrível quando a gente consegue realmente observar as fases lunares, quando a gente consegue programar a nossa vida pelas fases lunares, pelas estações do ano. E é complicado porque a gente tem esse programa antigo que eu falo que fica tentando rodar de novo, né? Nossa, você está descansando numa lua minguante, como assim? Você precisa ser produtiva, né? Então tem ainda esse fantasma, né, que fica nos assombrando, mas eu cada vez mais estou, agora na idade da anciã, estou cada vez mais seguindo esse meu coração e essa conexão com os ciclos naturais. E essa é a minha grande bandeira e é o meu pilar de sustentação para a minha vida. Maravilhoso. Belíssima jornada. E aí, é, ouvindo a sua história e pensando na minha e das meninas, inclusive, né, de tantas vezes que a gente já falou, né, sobre nós, sobre nossas jornadas, a gente, e observando assim o mundo, né, a gente vê uma grande quantidade de mulheres buscando a cura do seu feminino, né, inclusive bem alinhado com o que você falou, né, dos malefícios do patriarcado, né, o que o patriarcado nos causou e causa. Inclusive, essas mulheres encontram espaço para cura na espiritualidade da terra, né? Como a bruxaria e o xamanismo, né? Que estamos aqui representando hoje. Margarete, como se deu esse caminho para você? E como você ajuda outras mulheres a encontrarem sua cura como mulher medicina? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser livre, em primeiro lugar. E eu sempre busquei muito essa liberdade. Artemis pura, como sempre fui, né? Desde pequena. Eu sempre busquei essa liberdade e tem um preço essa liberdade dentro do patriarcado, não é simples, né? Ter essa coragem, agir com o coração para seguir realmente o seu propósito e o seu desígnio de alma. Então, desde lá de Santo André, né, eu tinha uma coisa assim muito forte com os elementos. Da janela do meu quarto eu via a chama da petroquímica e eu celebrava esse fogo sagrado, né? E sabia que eu tinha que seguir um caminho que de alguma forma fosse essa luz, tanto para mim mesma, né? Abrindo, né? Quando era mato mesmo, né? Abrindo essa jornada, esse caminho para outras mulheres, mas também para o meu próprio caminho. E, e nessa natureza selvagem eu sabia que eu tinha que sair dos centros urbanos, que aquilo estava me sufocando, e resolvi, assim, já dentro do xamanismo, dentro de uma cerimônia de tenda do suor,
me foi falado para fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu tinha que ir sozinha. E aí eu falei, tá, eu vou. E aí no ano de 2000, eu fui fazer meu aniversário de 26 anos no caminho de Santiago de Compostela. Então, durante 31 dias eu andei nesse caminho, me reencontrei, reencontrei também minhas raízes celtas. Foi bem interessante, foi um resgate bem interessante que eu fiz nesse caminho. E pela cosmologia maia, que é um estudo também que eu faço há 30 anos, quando você completa 26 anos, você está vivendo a tua energia antípoda perfeita. Então foi aquele lugar propulsor, né, que me lançou para a vida que eu realmente gostaria de ter. Então, quando eu voltei, terminei um relacionamento longo que não estava dando certo. Olhei para minha mãe, que ainda estava viva na época, falei: eu tô indo embora, eu vou embora daqui, eu vou para o mato, eu não vou esperar me aposentar, como todo mundo fala que tem que fazer, seguir uma vida, né, de trabalho, de estudo, para ir depois viver o seu sonho num sítio. Eu falei: eu vou agora para lá, eu vou viver meu sonho agora. E aí, na sequência, eu fui a primeira vez para o Peru. Tive muitas iniciações incríveis no Peru, com a minha instrutora de xamanismo na época. E aí eu mudei para a Serra da Mantiqueira, para Santo Antônio do Pinhal. Aí eu fiquei esse tempo em Santo Antônio do Pinhal, quando ninguém nem sabia que era Santo Antônio do Pinhal. Então eu fui aqui, abriu também o caminho, né? Comecei a falar e quando eu vi, era muito interessante, né? Porque depois de uns 5 anos em Santo Antônio do Pinhal, começou a vir muita gente de Santo André. Eu via muita gente de Santo André em Santo Antônio do Pinhal. E eu dava risada, eu falei: eu acho que eu sou essa que abre os caminhos mesmo, né? Inclusive, eu adoro Santo Antônio do Pinhal, vou dizer. Gostou muito, Adoro. né? Quando eu cheguei Eu lá, era também, aqui praticamente não pertinho tinha de nem asfalto. casa. Não tinha nem asfalto direito aquelas ruas, né? E, e aí eu participei, inclusive, de muitos planos diretores. Eu sempre fui essa de me meter nas coisas, né? De fazer, de acontecer na questão social. E aí, nessa época, em Santo Antônio do Pinhal, quando começou a gourmetizar, né? Começou a ficar mais gourmetizado a história ali. A minha instrutora falou assim: olha, ou você realmente se inicia dentro do caminho xamânico ou não, né? Agora é a hora. Aí eu falei: tá. Me mudei para Chapada Diamantina. Então fui mais para o mato, ainda mais para o selvagem. E foi incrível. Foram 3 anos onde eu tive que fazer as cerimônias pessoais dentro do xamanismo para realmente receber o título de mulher medicina. E esses ritos são ritos completamente conectados com a força da natureza. Um deles é o rito de passagem na caverna, onde você fica 4 dias e 4 noites em jejum dentro da caverna. E é incrível, né? Você encontra com seres e as tuas sombras, os teus medos, todo mundo aparece, é muito bom. É desesperador, mas é muito bom depois que você passa por esses ritos. Aí a busca de visão são todos ritos dentro do xamanismo, né? Que aí são 4 dias, 4 noites em cima da montanha para buscar a visão. E aí eu fiz a minha iniciação no cachimbo sagrado para conduzir retenda do suor, para conduzir roda de cura. E aí eu tive a minha maior iniciação, que foi ser mãe. Que quando eu cheguei na Chapada eu descobri que eu estava grávida. E aí eu pari lindamente a minha filha numa noite estrelada na Chapada Diamantina e foi uma experiência incrível de viver a minha mulher selvagem mesmo. Eu vivi ela intensamente. Tanto que eu morava numa casa sem luz elétrica e não tinha nem água encanada no começo, que a gente não tinha dinheiro para comprar bomba, né, de água para puxar a água, né? Então a gente tinha que carregar a água. Então foi um treinamento intensivo de conexão com todos os elementos, a utilização da água, a utilização do fogo, a utilização do ar, da terra, como plantar, o que comer, como você sentir o teu ciclo, como voltar o teu ciclo para a terra, né? E tudo mais. E aí depois eu voltei para a Serra da Mantiqueira, que aí minha mãe faleceu. Meu ex-marido, pai da minha filha, é da Serra da Mantiqueira, né? Ele é de Campos do Jordão. Aí a gente voltou
E, e aí eu entrei a gente entra, né, nos lugares de noite escura da alma, e foi aí então que, é, depois de uma depressão profunda, eu resolvi abrir novos caminhos. E aí os ventos do norte sopraram para o sul e eu vim parar aqui no Paraná. E foi então que os meus mentores e mestres falaram: não dá mais para você ficar no sítio, isolada, não é isso. Você já fez o que você precisava fazer, passou pelas iniciações, agora você tem que ir para o mundo, você tem que mostrar isso, passar esse conhecimento. E foi aí que eu comecei realmente é, me permitir, mais do que qualquer coisa, entrar nesse lugar de inspirar mulheres a viver os seus ciclos naturais, saindo de relacionamentos abusivos, buscando a sua independência, seja financeira, seja de conhecimento, e serem autênticas. Porque minha vida, ela, quando eu paro para pensar na minha trajetória de vida, ela não foi nada normal, graças a Deus, né? Ela não teve normas nenhuma, ela foi absolutamente natural e fora dos parâmetros do patriarcado. Então, a minha própria trajetória de vida é o meu cartão de visitas para inspirar e empoderar outras mulheres para que elas possam também fazer isso, e é absolutamente possível isso. Inclusive, também passei por um câncer de mama 4 anos atrás, e hoje também outras mulheres que estão passando por esses processos profundos de cura do feminino, de câncer e outras coisas, também eu acabo ajudando e acabo acolhendo. Então eu sinto que eu vim nesta encarnação para trazer realmente, eu sou aquela que abre os caminhos e inspira. Mas não é uma coisa que eu pense que eu tenho que fazer isso, é algo que surge naturalmente. E aí, essa é a minha vida. E tô aqui no Paraná agora, perto de Curitiba. Por enquanto. Super, super história. Meninas, já falamos muito sobre como encontramos a cura do nosso feminino na bruxaria, né? Lá no começo das nossas práticas, né? A gente já comentou sobre isso algumas vezes. Mas eu entendo que é um caminho que passamos nossas vidas curando, né? A gente passa a vida curando o nosso feminino. Como se dá hoje a relação de vocês com essa cura? A bruxaria segue ajudando? Vocês se utilizam de outras ferramentas? Vamos começar com Lua. Estava aqui ouvindo a Margarete, muito, muito, muito bacana essa história, Margarete, muito, muito bacana mesmo. Ah, claro que a bruxaria segue ajudando, nossa, nem fale, né? E como eu acho que cada vez, cada ano que passa, cada nova fase que eu passo na minha vida, mais ainda. Sabe que você perguntando isso, Cássia, eu lembrei que eu estava numa aula lá da pós, aquela aula que fala do projeto, né? E aí a professora lá falou assim: ai, gente, mas não me venham com esses assuntos batidos, ai, o feminino ferido, ai, o feminino ferido. E aquilo me feriu profundamente. Não falei nada, né, assim ali, mas aquilo me feriu, né? Eu pensei, nossa, que fala péssima, né? Que fala péssima, porque é, parece como se estivesse cansada, né? Tipo, ai, toda hora esse assunto. Ué, mas olha o que a gente vive. Onde a gente vive? A gente vive num mundo em que fere a gente constantemente. Então, não é demais, não é tema batido. Então, a gente aqui no Rainhas, a gente já falou várias vezes sobre esses assuntos, porque esses assuntos nos atravessam e vão nos atravessar enquanto a gente estiver viva, gente. Cada fase da nossa vida com suas peculiaridades e suas torturas, não é mesmo? Cada fase tem suas peculiaridades e torturas. Então eu penso que a bruxaria na minha vida, ela é fundamental. E é essa bruxaria eu penso isso com Margareth, sei que vocês também, meninas, cada vez mais a gente vai sendo mais conectada com os ciclos, com a natureza, com a coisa, com aquilo de ouvir a voz do vento, de estar muito conectada ao que está acontecendo agora, de ouvir nosso corpo, de ouvir a terra.
E eu acho que essa é a necessidade, muitas vezes, da gente buscar ir para o meio do mato, da gente buscar conexão com outros bichos que não humanos, né? Da gente se conectar com outros humanos também. Eu vejo a Petrúcia, que ela comentou outro dia num post que ela gosta de fazer aulas, né, para se colocar também nesse lugar de sentar e aprender e ouvir. Então, se conectar de várias maneiras com outros humanos, não só como professora, não só falando, mas também ouvindo. Acho que é muito trabalho que a gente faz aqui no Rainhas. Então, para mim, a bruxaria é fundamental. Essa bruxaria não só aquela bruxaria que a gente faz sendo a professora dos outros, mas essa bruxaria que a gente vive no silêncio, sabe? No silêncio ali dentro da gente, a gente com os nossos caldeirões internos. Essa é muito nutritiva, não que com os grupos não seja, mas é outro rolê, mas é nutritivo também, mas tem essa coisa aqui dentro que já existia antes dos grupos se formarem. Eles só se formaram porque houve toda uma base, uma estrutura interna para que isso acontecesse. Eu penso assim. E eu acho que o que me ajuda muito nessa cura é estar com outras mulheres. Isso para mim é fundamental. Estar com outras mulheres, cada vez mais, ouvir as histórias de outras mulheres, ouvir o que outras mulheres trazem de dores, inclusive, e eu incluo isso mesmo, quando eu não concordo com alguma visão. Então, esse exemplo da professora, quando ela trouxe aquilo, eu achei aquilo tão, tão horrível, e fiquei conversando comigo sobre isso, né? Eu falei, muitas vezes a gente, na vida, eu pensei, quantas vezes eu também, na vida, não falei, não posso vir a falar coisas que eu acho que vão ser bem aceitas, porque é como se ela falasse assim, sim, todo mundo, e é mesmo, né? Nossa, já deu o que tinha que dar. Tipo, como se já tivéssemos passado, né, dessa fase, assim, a gente tá ótima, a gente imagina, tá tudo maravilhoso. Então aquilo fez uma conversa comigo, mesmo ouvindo uma mulher que eu não concordo com aquela visão, acho que não tem absolutamente nada a ver, mas aquilo conversou comigo, eu fui entendendo e fortalecendo o que eu penso. E também para muitas vezes mudar o meu pensamento, né? Falar, nossa, olha, eu não tinha pensado por esse lado, eu acho que pode ter sentido mesmo. E aquilo me fazia refletir. Então, aprender com outras mulheres, ouvir outras mulheres, para mim, tem sido muito curativo, e na verdade sempre foi. É que a gente, quando a gente está mais nova, muito contaminada pelo patriarcado, a gente meio que não dá atenção muito nisso. A gente já falou aqui também várias vezes, né? Tipo, bom, o homem é que fala, que, né? Então a gente carrega, mesmo que isso nos incomode, a gente meio que reforça isso. É doido, né? A gente é tão condicionada que a gente vai reforçando isso, mesmo que aquilo nos incomode. Então eu acho que a maturidade ela é maravilhosa para isso. No sabá passado a gente conversou muito sobre a gente ser rainha na maturidade, né? Que rainhas são maduras. E eu penso que a maturidade vai me trazendo isso cada vez mais. E eu desejo que, conforme os anos forem passando, isso vá se intensificando e me ajudando nessa cura interna, assim que é para mim. Maravilhoso ouvir vocês falarem, meninas. Petrúcia. Eu acho que esse trabalho é o trabalho de uma vida, né? A gente começa em algum momento, mas não vai parar nunca mais. Eu tava me identificando com várias coisas que a Margarete falou, especialmente os 26 anos de idade, porque foi quando eu tinha no ano que eu fiz 26, mas foi antes, eu descobri um curso de xamanismo em Porto Alegre, que era a cura xamânica do útero, uma mulher de São Paulo que foi nos ensinar isso. Que foi o negócio que eu já falei aqui algumas vezes, transformou minha vida. Minha vida existe antes daquele curso e depois daquele curso. Porque aí eu descobri o valor de ter um corpo de fêmea humana. Porque eu achava que o bacana era ser corpo masculino, os homens sempre ser melhores. Eu sou muito cria, até hoje, eu sou muito cria do patriarcado. E é o tempo todo uma luta pra não deixar esse troço tomar conta. Porque uma das coisas que às vezes a gente até lida muito melhor nas nossas relações e tudo mais com a questão de ser mulher, da gente se colocar, de ter construído nosso espaço, mas a gente faz isso de uma maneira às vezes muito masculina com o nosso corpo, que é o que a Margareth estava falando, do ouvir o ritmo. Minha nossa, eu sou uma que o tempo inteiro tem que parar e dizer, pare, você está cansada, descanse um pouco, porque valor é igual produção. Isso é a coisa mais difícil, eu acho, da gente desmontar dessas ideias patriarcais dentro de nós. Não é só abaixar a cabeça para o homem, não, é esta ideia que paira o tempo inteiro. E aí a gente acha tão bonito o ser, mas a gente não se dá o espaço do ser.
Então, eu acho que é uma das coisas que eu pessoalmente, estou sempre lutando. E é uma briga, porque quando, acho que a Margareth que falou, quando vê a gente relaxa, daqui a pouco, tum, o troço instala de novo. E aí, opa, afasta. Aí quando vê ele é muito insistente porque ele tá no entorno todo. A gente não resolveu. Por isso que a Lu está correta, que a professora fica achando ruim, fala que é menino ferido, mas é um menino do mundo. Não é só das fêmeas humanas, é toda, né, a falta de valorização de um lado fundamental que é o prazer, a conexão. É um outro estado e é um estado que a gente busca. E eu acho que o xamanismo, que é um caminho maravilhoso com as suas técnicas curativas para a gente ser e estar ali. E eu acho ele um caminho muito feminino. E acho que todas as coisas dos povos originários são muito femininas na essência. Então eu estou passando pela minha formação em técnicas bioxamânicas com o Samuel. De novo eu tenho um professor homem. Isso é uma coisa muito engraçada na minha vida. Volta e meia eu tenho professores homens. Mas eu estou lá como aluna e as técnicas vão me transformando e cada fim de semana eu saio assim renovada. Porque é presencial. E essa é outra coisa do feminino. Tem que ser presencial. Não faz, tem que estar no corpo. Então essa é uma outra coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Então a bruxaria tem que estar no corpo. Então quando eu trago a bruxaria, que hoje de manhã eu acordei e estava no meio da névoa aqui onde eu moro. E aí eu saí para fora e me lembrei de ter ouvido que nós bruxas precisamos enmist ourselves. A gente tem que entrar na bruma e sugar a bruma pelos poros e pela respiração, porque nós precisamos estar nesse entremundo. E eu fiquei lá curtindo a bruma. Então, isto é bruxaria, mas isso também é xamanismo, são coisas primordiais do humano, uma atitude muito feminina, né? E para mim também é curativo eu parar e antes da comida para os cachorros, a bruma. Né? Então, antes de começar o pá do dia para ter gravar, vou lá curtir a bruma. Estar entre mulheres, vocês falaram. Fazer a terapia, ler as coisas do Jung e das mulheres que estudaram o Jung, né? Então, a Von Franz, a Emma Jung, a Clarissa Pinkola Estés e a... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome dela, que escreveu Diávolo. Shinoda, a Jan Shinoda. Também. Então, essas autoras me fazem muito bem e também atravessar essas nossas iniciações da vida, as nossas dores comuns, que a Margareth também falou do câncer de mama, essas coisas que nos colocam, eu tive a minha e foi não poder engravidar, fiz tratamentos e não pude, tive muitas perdas gestacionais, essas grandes dores que nos colocam ao nível do humano. Apesar de eu achar que eu posso tudo, que eu dei conta, que a espiritualidade me ajuda, que eu tô blindada disso, daquilo, não tô nada, e vem alguma coisa da vida que nos coloca, tipo, olha aqui, meu amor, você não é além do humano, ponha-se no seu lugarzinho de fêmea, com suas dores, e aí, a partir disso, porque você estava falando, Cássio, de como que a gente ajuda as outras mulheres, é também entrando em contato com as nossas dores, e acolhendo e entendendo e atravessando, porque aí a gente tem condições de acolher, né? E escolher melhor o que dizer e como tratar cada mulher que nos chega. Porque senão a gente vem com fórmula pronta, à la coach, que não presta para absolutamente nada. Eu falei um monte de coisa, mas eu acho que eu disse algo que preste. Tô um pouco embaralhada de manhã. É isso. Que isso, nossa, imagina, falou várias coisas importantíssimas. Nossa, com certeza. Bom, eu nesse aspecto também acho que a bruxaria segue me ajudando, mas eu acho que hoje ajuda mais por conta da terapia junguiana que eu faço, né? Já faço há um tempinho, mas foi um divisor de águas na minha vida e é muito interessante porque as coisas se retroalimentam, né? Então, como a terapia junguiana, ela abraça os seus símbolos, né? Abraça o seu conteúdo simbólico, então a bruxaria
colabora com a terapia junguiana e a terapia junguiana colabora com a bruxaria, né? Então eu vejo que eu consegui ligar muitos pontinhos que estavam soltos e muito cada um no seu cantinho, né, com a utilização com resolver fazer terapia, que é uma coisa que eu acho que eu deveria ter feito até antes, mas enfim, o tempo da vida é esse. E aí, eu acho que as coisas se relacionam muito bem, né? A, a terapia ajuda na bruxaria, a bruxaria ajuda na terapia. E eu acho que realmente é um caminho para a vida. Vocês todas falaram isso e eu sinto muito isso, que muitas vezes a gente acha que que a gente vai encontrar uma fórmula que vai nos levar a uma cura e que a partir do momento em que a gente descobrir aquilo e que a gente entender algo, a gente nunca mais vai ter que se preocupar com aquilo, né? Não, eu já sei que o patriarcado faz muito mal para as mulheres, eu já entendi como funciona a sociedade que a gente vive, e eu já sei o que eu tenho que fazer para me situar nessa história e me libertar. Então, a partir do momento que eu chegar a essa conclusão, vai ser uma grande epifania e nunca mais eu vou ter que pensar no assunto. Isso é um grande engano, né? Uma coisa assim, que a gente descobre conforme a gente vai ficando mais madura realmente. É que as coisas vão se dar e a gente vai ter que lutar como mulheres, nós vamos ter que lutar a nossa vida inteira contra os malefícios do patriarcado na nossa vida, né? Inclusive nessas coisas que a Petrúcia fala, que são coisas que a Petrúcia falou, que são coisas às vezes, e a Margarete também fez esse comentário, que são coisas inerentes, né, à nossa vida produtiva, né? Que é trabalhar, estar sempre fazendo algo, estudando algo, realizando algo e não descansar, e não ouvir o nosso ciclo, e não ouvir o nosso momento, né? Porque às vezes a gente fala tanto de ciclo e nem sempre a gente consegue concatenar isso na nossa vida, né? Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive agora nesse inverno, que foi um momento muito introspectivo no qual eu não queria fazer post em Instagram, eu não queria trazer a solução das coisas, eu não queria falar a respeito de tudo que estava acontecendo comigo, com as pessoas, ou, né, enfim, ou colocar isso como uma forma de aprendizado, reflexões e nada disso. E aí teve um momento que eu pensei, nossa. Eu tô aqui muito sem fazer nada, né? Só aqui muito sem falar com ninguém, muito introspectiva e tal. E nesse mesmo momento veio uma vozinha interna, né? Aquela voz interna nossa falando assim: Ué, mas é o seu ciclo, é o seu momento. Você está invernando, né? Por que é que às vezes não é só falar sobre ciclo, não se trata só de falar sobre ciclos ou sobre roda do ano, ou sobre como o inverno é o momento de recolhimento e o seu recolhimento, onde está, né? E aí eu falei, é isso, né? Me soltei e passei aí um período muito importante, muito rico, né? Que agora e é interessante, né? Porque a gente aqui, pelo menos nós três, a Margarete é de xamanismo, ela tem um trabalho com ciclos, mas eu não sei se ela trabalha com a roda do ano, depois ela vai comentar com a gente. Mas chegando agora nesse momento que a gente está fazendo essa gravação, que é o momento de Imbolc, né? Que é o pós-inverno, eu sinto de novo o fervilhamento das ideias e a vontade de fazer coisas, né? Então é interessante, porque a gente pensa que a gente cai na armadilha de vez em quando, né? De simplesmente achar que tem que estar fazendo coisa, que tem que estar dando satisfação para o mundo, né?
E não, né? Às vezes o que a gente precisa mesmo é ficar quietinha, né? Então a bruxaria segue também me ensinando. Ahn, as mulheres do caminho espiritual da Terra encontram a cura para si, colaboram com a cura da sua comunidade e fazem o possível, dentro do que lhes cabe, para curar o mundo. É bastante coisa e temos que estar atentas para não nos colocarmos naquelas loucuras de performance. Até um pouquinho do que a gente já falou, mas aí a gente vai aprofundar, né? Porque isso vai muito para outro lado, né? Desse tipo de prática e o que essas filosofias que a gente utiliza, né, da espiritualidade da Terra nos traz. Como vocês equilibram estes e os outros pratinhos da vida? Que principalmente a gente, que é a mulher, carrega. A gente está sempre equilibrando pratinhos, né? Como é que vocês fazem para equilibrar tudo isso? Começando com a Margarete. Vixe, pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões, porque é, não tem receita pronta. Respondendo a sua questão sobre a roda do ano, eu não sigo exatamente a roda do ano dentro da bruxaria, mas os similares, né, de conexão com a natureza, de dos equinócios, solstícios, as celebrações, dentro agora, né, que a gente acabou de virar um alinhamento de Sírios com Sol, que é o ano novo maia cósmico que a gente fala. Então eu sigo outras conexões naturais, mas sigo também, né? E no final das contas, são nomes diferentes, mas que trazem a mesma conexão. E o grande roubo do tempo foi a grande o grande checkmate do patriarcado em cima, né? Da grande mãe. Então, quando tirou as pessoas de conexão com o tempo natural, é que a gente acabou entrando exatamente nesse lugar de ter que equilibrar pratinhos o tempo todo. E a gente não tem que equilibrar, a gente não tem que dar conta. Né? Em primeiro lugar, eu sempre, depois principalmente da questão do câncer de mama, que me jogou completamente para esse lugar que a gente chama no xamanismo do oeste da roda de cura, que é o lugar do profundo feminino, que é o lugar da morte e renascimento, eu realmente, quando eu percebo que o meu sistema como um todo não está dando conta, está começando a dar o alerta, eu largo. Mas isso não quer dizer que é ok para mim ainda, né? Porque eu tô ainda nesse adestramento de que você tem que trabalhar enquanto os outros dormem, você tem que ser produtiva, você tem que não sei o quê, e biriri, baroró, toda esse fake news do patriarcado, né? Então, não é simples, né? Eu olho assim para minha dinâmica de vida, hoje eu me permito mais, eu acho que essa palavra, permissão. Eu me permito estar nesses lugares de recolhimento, eu me permito durante a semana, num dia à tarde que minha energia baixou, eu não fazer mais nada. Me permito fechar a minha agenda de lua cheia, que é a lua que eu não consigo fabricar, né? Não consigo atender, eu fico em outra esfera, então hoje eu me permito, mas isso é uma construção diária. E tem que ser uma construção diária, porque são mais de 5.000 anos de patriarcado, não começou ontem. E a gente está vidas e vidas e vidas nesse condicionamento. E a culpa, ela vem muito forte, né? Meu Deus, eu não tô fazendo nada, como assim? Aí eu falo, bom, é se permitir. E esse se permitir entra no lugar do autoconhecimento. E o autoconhecimento nos traz a realidade das coisas. Quando a gente olha e fala, isso realmente é importante? Será que eu tenho que me desgastar por causa de um boleto que eu tenho que pagar? Sendo que eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã? Isso aqui é ilusão. Então, onde eu estou conectando a minha energia? Tem um livro incrível que chama O Cálice e a Espada, que fala sobre a era do cálice e a era da espada e a gente caminhando para a era do ouro. Nós, mulheres, temos a nossa essência solar, mas o nosso corpo é lunar.
Então a gente tem que respeitar esse físico lunar, seguindo realmente os ritos lunares. Só que o que esse resgate da mulher moderna, né, de estourar, a gente ficou muito tempo sendo lunar interno e lunar físico. E aí a gente foi para outra polaridade, solar físico e solar interno. Então a gente entrou numa batalha para a nossa posição perante a vida, perante a sociedade, que nos adoeceu, está nos adoecendo. Então agora é urgente a gente resgatar o sentido do corpo lunar e perceber quando ele dá sinais. Esse, para mim, é o parâmetro hoje. Principalmente agora que eu estou na lua branca, que eu sou uma anciã, não menstruo mais. Então, a lua branca está me ensinando muito nesse sentido, de estar realmente me permitindo, mas não é simples, e isso tem que ser uma construção diária, com rituais, como a Petrúcia falou. Primeiro é você, primeiro são seus rituais, primeiro é a sua conexão com você, entender como que você está, entender seu corpo, entender sua respiração, como está o teu mental, como foi a sua noite de sono, como foram os seus sonhos, onde você esteve, o que você fez, né? São tantas camadas de realidade que a gente tem que considerar, que permita-se trocar essa carga horária. Eu falo muito isso no Instagram. Troca a carga horária. A tua carga horária está sendo só para trabalho, só para o outro, só para fora? Como é que é essa carga horária para você? Sabe? Volta para você, muda, coloca você em primeiro lugar, faz tudo para você e depois vai para fora. Eu tenho um trabalho que eu estou iniciando em corporações, porque tem muitas mulheres já percebendo isso. E hoje eu recebi de uma das minhas parceiras desse trabalho uma matéria do Google, falando que o Google está incentivando as mulheres da empresa a congelar os óvulos para não entrarem em gestações, para não ter que sair em licença maternidade, para postergar essa maternidade para frente e ok, continuam na produtividade do que eles acham que é legal. E o pior é que devem estar oferecendo como uma vantagem para as funcionárias. Sim, é uma vantagem. Olha que legal, gente. Você chegou perto dos 40, não teve filho? Vai lá congelar óvulos. Olha como a gente é legal. Vai lá, a gente vai te dar isso, esse tratamento, uma bomba de hormônios e tudo que a gente sabe que desregula. Então, todos os dias a gente tem que lutar, né, contra isso. E não é simples. Então, permissão para você se colocar em primeiro lugar. E a gente não dá conta de tudo. Eu, pelo menos, não equilibro mais todos os pratinhos. Maravilhoso. Uma vez Petrúcia, falaram para mim assim, mas como que você dá conta de tudo? Ué, não dando, não dando. Quem disse, que dá conta de tudo? Petrúcia. Adorei essa. Porque aconteceu também comigo ano passado que eu não dei conta, eu pifei, porque eu tinha mudado, porque mudou várias coisas da dinâmica da minha casa, e tinha muitas questões familiares acontecendo, além de coisas com o trabalho, e eu me desregulei fisicamente completamente, entrei numa crise de ansiedade, e naquele momento o que me ajudou foi medicação. E eu acho que isso a gente também tem que acolher. Porque tem horas em que a medicina está aí justamente, não é para ter preconceito com esse negócio aí, não. Tem horas que precisamos recorrer. E isso foi me ajudando a poder voltar a usar minhas ferramentas. Eu não estava conseguindo nem usar as ferramentas que eu tinha de tão esculhambada que eu estava. Então agora eu terminei esse processo, já estou sem a medicação, mas foi fundamental. Eu não teria conseguido ano passado nem metade dos pratinhos se não fosse essa ajuda química da alopatia. Junto com terapia, junto com as minhas práticas, não só o remédio, né? Então, mas acho que junto com essa permissão, adorei a palavra, permissão é muito importante. Eu acho que tem uma coisa que me auxilia também muito. É difícil porque eu sou extrovertida. Eu me foco, todo o meu mundo é voltado para fora desde pequena. Isso é meu modo de ser. Eu fui aprendendo
a ficar na solitude, aprendendo a me recolher, aprendendo que eu não preciso atender todos os pedidos, mas eu tenho uma coisa louca no meu funcionamento, e é desde criança, que é, se a pessoa me manda uma mensagem, se faz uma pergunta, eu tenho que responder. Eu tenho que responder. E isso é uma coisa que eu tô tirando de mim, esta carga, porque isso é uma criatura que tem naquele 16 personalidades, um Ezinho no começo. Então, tudo que vem de fora eu tenho que atender e eu não tenho que atender. Então, hoje em dia eu tenho muita inveja dos introvertidos. Que diz que tô interessada? Não vou fazer, não respondo agora. Tô no meu tempo? Não. Então isso para mim é um desafio maior. Para quem é extrovertido, também saiba, extrovertidas, extrovertidos, extrovertides que estão nos ouvindo, que é mais difícil para nós. Mas eu tenho tentado diferenciar o que é o meu querer e o meu verdadeiro desejo. Eu quero isso porque me colocaram na cabeça, porque é uma coisa social. De onde é que vem esse querer? Minha alma quer isso. O que minha alma quer? Então, um pouco, né? O meu desejo, como o desejo profundo da alma, e o querer como essa coisa. Eu quero lançar um curso. Minha alma quer gravar, preparar, fazer todo esse negócio. Não sei. Então, como que eu negocio, né? Essas vontades que a gente tem com o que a nossa essência está pedindo. E eu estou tentando, um grande passo para mim tem sido procurar manter os meus acordos comigo, que é de novo me colocar em primeiro lugar, porque senão eu digo, eu vou comer melhor, e aí eu escorrego. E eu atendo as outras pessoas, mas não me atendo. Eu vou reservar essa tarde para mim. Aí surge alguma coisa de última hora, eu atendo pessoas e não atendo. Minha tarde, que eu tinha comprometido comigo, se foi. Eu vou fazer mais exercícios físicos, porque inclusive preciso fisicamente. A primeira coisa que escorrega é o dia da academia, com o tanto de avalanche que tem. Então, ok, tem dias que é ok, porque eu não estou em condições de fazer o exercício físico, mas não porque eu estou deixando de fazer o meu exercício, porque eu estou atendendo outras pessoas. Então, isso de novo que a Margareth estava falando, que ela fecha a agenda, estou aprendendo a me organizar melhor para manter os compromissos que eu faço comigo mesmo, né? Então, eu tenho a minha meditação, eu tenho a minha respiração, eu tenho não sei o que eu quero fazer, que é da essência, que eu preciso para o meu bem-estar e tudo mais. Então, isso eu vou manter. Mas é difícil, de novo, porque a demanda de fora, e para quem é extrovertido, puxa vida, vem uma pergunta, vem uma coisa, parece que tem que ser agora. Eu tenho muito fogo como elemento Me principal. identifico. Nossa Senhora, o fogo é assim, é tudo urgente. Então, tem pessoas, mulheres que têm mais água e mais terra, talvez naturalmente consigam ter essa conexão mais fácil. Mulheres de ar e fogo, que é meu caso, poxa, é assim, E aí também não dá para ficar se julgando e se marretando, porque não tô conseguindo fazer esse ciclo, esse respeito e tal. Ok, de novo escorreguei, vamos lá. Respira, vamos de novo. Porque senão a gente de novo está se punindo por fazer uma coisa que já não tem nada realmente nos apoiando para fazer. Então, eu acho que o meu caso dos pratinhos é um pouco por aí. E estou adorando deixar alguns pratinhos de lado, porque é uma coisa que eu não conseguia um tempo atrás. Lua. Então, gente, eu já sou super introvertida e fui aprendendo na vida a ser extrovertida. Acho que dar aula, todas essas coisas ajudam bastante, né? Então, existe uma dificuldade nesse sentido, porque a gente tem um senso, pelo menos foi comigo assim, um senso de inadequação muito grande, né? Porque eu deveria ser mais assim, eu deveria ser mais para fora, eu deveria. E aí a gente vai amadurecendo, vai fazendo terapia, vai fazendo um processo de autoconhecimento e vai entendendo que não, cada um é do seu jeito, mas você só aprende, né? Muitas vezes é importante você aprender a performar algumas coisas na vida, mas que isso não pode te definir também, né? Então, eu, no decorrer da minha história mesmo, eu fui desenvolvendo essa habilidade de extroversão. E foi muito importante, eu acredito que foi muito importante, porque também vi que eu aprendi com isso que a gente pode se dar muito bem
desempenhando alguns papéis na nossa vida, mas esses papéis não nos definem. Isso que acho que isso é muito difícil, porque a gente a gente se identifica com algumas pessoas nossas, e isso é muito perigoso. Então, eu acho que o que me ajuda, e eu sou terra e fogo, né? Terra e fogo. Então, vulcão, né? Então, assim, tem umas coisas, assim, que me ajudam muito, que é silêncio. De manhã eu preciso de silêncio, eu preciso desse momento, eu sou extremamente diurna. À noite, para mim, eu gosto de dormir, eu não gosto nem de namorar muito à noite, sabe? Eu gosto de dormir. E então eu preciso desse silêncio, eu preciso das minhas práticas solitárias, mesmo eu tendo um grupo, eu tenho um grupo grande, que está numa fase super expansiva, né? Então, estou tendo filhos que vão iniciar filhos, então as coisas, sabe, fundando clãs dentro de um clã, e tudo isso tem que ter um processo racional e espiritual acontecendo para a gente ver como que isso vai acontecer. Tem toda uma conversa entre as pessoas para a gente ver como vai ser daqui para frente. Eu estou escrevendo um regimento interno, eu nunca achei que ia escrever um regimento interno de um clã, sabe? Assim, fazendo um estatuto, que minha primeira formação é como advogado, um estatuto, para a gente montar uma instituição religiosa mesmo, até para a gente poder fazer algumas coisas. Isso tudo eu gosto de fazer, mas eu preciso da minha prática solitária, eu preciso estar sozinha, eu preciso estar quieta. Meu WhatsApp, meu amor, às vezes eu tenho que me esforçar para ser mais diligente com coisas de trabalho, para responder, porque eu não, se depender, vai ser no meu tempo. Só que às vezes para o trabalho não dá, Ai, gente, que maravilhosidade. não dá Amo. para mim. Eu desligo Nossa, o que meu quando eu Demais. precisar inveja! usar. É, Eu Que desligo. inveja! não. Eu falo Eu pro me pessoal protejo assim, de mim mesma, eu desligo. Nós três aqui exatamente. de ar, né? Porque a Margarete é de Gêmeos também. Ai, Margarete, Eu Ah, sou eu. olha touro. só. Ah, você é touro? touro! Ah, eu Touro. achava que. Ah, Só tá. que Ah, eu É perto, tenho tá certo. Então, duas 90%, terra, duas ar. só que eu tenho 90% do meu mapa é água. Eu sou Olha uma que coisa. olha, gente, que eu tenho vocês lua em veem, peixes, tenho ascendente em câncer, então vocês veem muito como mais faz água. diferença essa água e essa terra na composição da É, pessoa? Porque a pessoa que é muito ar e não consegue não responder é uma coisa é. maluca. Eu fico sem responder tranquilamente, o pessoal manda nos grupos assim, Lua, PVT, urgente, ou fala assim, ó, se você precisar falar comigo urgente, escreve assim, escreve o que você tem que escrever, coloca SOS, aquele vermelhinho, aí eu vou ver. Porque eu sei que é importante, tem que responder rápido. Ou eu tenho toda uma organização, eu sou muito, a terra, né? Eu sou muito organizada, tenho tudo muito organizado. Então, assim, uma vez por semana eu passo nos grupos dos meus iniciados para dar andamento nos treinamentos deles, e é isso, cara. Se você não mandou nada, eu até brinco com eles, eu mando assim: passei por aqui, nada, encontrei apenas um rolo de feno. Beijos até semana que vem. Eu não vou olhar. Ah, é muito urgente. Bom, se fosse urgente, você teria mandado no prazo, né? Então, não vou olhar. Mas eu preciso desse silêncio, eu preciso de organização, eu preciso de agenda. Eu tenho minha agenda física pessoal, tenho uma agenda que é junto com o Elfo, que é da escola, junto com tudo. Eu tenho uma agenda minha, que é minha agenda de postagens. Eu preciso dessa organização. E do silêncio, e da bolha. Eu falo, eu e o Elfo, a gente tem nossas bolhas. Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não fale comigo. Sabe? Preciso de silêncio e quietude na minha vida. A pior coisa que existe para mim, e graças a muito trabalho também eu consegui, era ter que sair de manhã e pegar a condução lotada. Era insuportável, o barulho, sabe? Era horrível para mim. Mas a gente tem que se adaptar. Então, eu acho que a gente, assim, o que me ajuda? Eu fazer esse jogo de cintura de me adaptar, de ter. Então, assim, eu me dou bem em rede social, consigo me comunicar bem, sou muito extrovertida ali, mas é assim: chega um momento que você pode ver, não tem mais stories, não tem. Silêncio, acabou, não fico olhando, respondendo, não quero saber se deu like, se não deu. Faço as minhas análises para ver, inclusive, que eu trabalho com a internet. Então, eu tenho meu momento de fazer análise, o que performou bem, o que não performou bem, como é que eu tenho que fazer o próximo, parará, papá. Meu dia de trabalho delicioso é sentada aqui, em silêncio, lendo, escrevendo, gravando aulas. Isso é o ideal para mim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a aula com as pessoas, e a Petrúcia trouxe uma coisa que é muito legal, que é a questão presencial. Eu gosto muito mais de dar aula presencial, para mim é muito mais gostoso, eu consigo me entregar mais. E aí,
esse bálsamo da introversão, porque tanto a introversão quanto a extroversão tem os seus bálsamos, né? Esse bálsamo da extroversão me eletrifica. Aí eu consigo colocar meu fogo ali para fora. Eu gosto muito mais do que o online, que o online é mais difícil, tem que dar um triplo mortal carpado ali, porque as pessoas se competem com tudo, as pessoas estão olhando o celular, elas estão em todo lugar. Então, eu acho que é muito isso, é saber transitar, gente. Eu acho que ter essa dança, não é à toa que a dança e o feminino estão muito conectados, porque ter essa dança, para mim, é muito importante, assim. E organização, silêncio, quietude, eu acho que isso é muito importante para mim. E você, Cássia? Gente, tô babando nessa conversa e amei que foi pros elementos dos signos, assim, amei. Porque isso é coisa da Petrúcia, a Petrúcia que bota esses negocinhos. É, a gente. Eu me sinto hoje, mais do que em outros momentos da minha vida, inclusive até fiz o teste lá, né, quando comecei a fazer a terapia e tal, e eu tô num limiar entre o extrovertido e o introvertido. Minha terapeuta disse que às vezes a gente muda, né, conforme a vida vai acontecendo. E as fases da vida a gente muda. Então eu tenho uma lutinha que é uma necessidade de ficar quieta e uma necessidade de responder o WhatsApp porque piscou, porque eu tenho que e eu tenho trabalhado muito isso, falando, né, de eletrônicos, né, de rede social e de essas coisas que são hoje em dia muito presentes na nossa vida, né, e é muitas vezes como a gente se relaciona com o mundo, né, isso também é uma coisa que a gente começou na pandemia e que a gente ainda tá, né, tá tentando equilibrar, né, como que a gente se relaciona com o mundo, é sempre virtualmente, né, precisamos de mais presencial na nossa vida e tal. Mas eu tenho ultimamente trabalhado muito isso em mim, que é a necessidade de estar disponível para o mundo, estar para fora, mas uma constante necessidade cada vez maior de estar para dentro, né? Então, eu tô aí nesse meio termo. Mas eu concordo com vocês demais sobre. Eu acho que é uma luta, né? Tirar da nossa vida essa obrigatoriedade de dar conta de tudo. Eu acho que para o feminino isso é uma coisa muito séria, porque nós somos socializadas, nós somos educadas a cuidar do outro. Então, nós que somos responsáveis por cuidar das pessoas, né? Para o homem, não. Para o homem é uma coisa assim que ele faz se ele quiser, né? Se ele fizer, nossa, uau, como ele é maravilhoso, porque ele está cuidando do filho, como ele é maravilhoso, porque ele está cuidando da mãe, do pai idoso, né? E pra gente, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, né? E E a isso, gente se sente super culpada, que acha que não tá fazendo bem. Nossa, devia ser e, mais, né? exatamente, exatamente. Então, assim, venho de uma sobrecarga nesse sentido muito grande, e aí tô aprendendo e colocando em prática, né? Me ouvir mais, dar mais atenção a mim mesma. Eu cheguei a pontos bem complicados de não olhar para mim e estar o tempo inteiro só preocupada com o outro e como o outro e o mundo e daqui para fora, daqui para fora, daqui para fora. Eu cheguei a pontos bem complicados, assim. Então, é um aprendizado, mas é muito bom, né? Hoje eu também acordei, saí, fui no jardim e aí que senti aquele ventinho gelado, gostoso e fiquei ali uns 5 minutos, 10 minutos, só existindo. E eu acho que é muito bom. Eu hoje trabalho presencial só uma vez por semana, né? Eu ainda trabalho né, em empresa, né, no corporativo e tal. Então, eu trabalho só uma vez por semana presencial. Para mim, isso é maravilhoso, porque eu consigo dar mais conta de mim. E é uma coisa que é uma coisa boa, né, desse pós-pandemia, que é você não precisar estar
nem todo mundo é assim, né? Mas muitas profissões, você, principalmente na minha área de comunicação, você não precisa estar todos os dias, né, saindo para, né, ir para o trabalho, porque esse negócio que a Lua falou é uma coisa que acontece comigo hoje que antes não acontecia. Quando eu estou, quando tem muita gente perto de mim, isso me fere. E não era assim antes, né? Mas é isso, né? A gente vai se adaptando, né, aos momentos novos da vida, né? E acho que a gente precisa sempre entender isso, né? Que as meninas falaram, que é que a gente não tem que dar conta de tudo e de equilibrar todos os pratinhos e que tá tudo bem, né? Está tudo bem, porque não somos, né? Somos pessoas que têm necessidades, as nossas próprias necessidades, os nossos próprios momentos de cuidado são importantes e que não é tudo para o mundo só, né? Também tem um momento que a gente precisa estar com a gente mesma e cuidar da gente e ter um pouco de silêncio na vida, né? Que hoje é tão barulhenta, né? Então é muito bom. E aí, meninas, para finalizar a nossa conversa, que está maravilhosa, queria ficar aqui conversando com vocês até altas horas. Eu queria falar sobre o aspecto sombrio do sagrado feminino. A gente está falando aqui sobre as nossas descobertas e sobre questões tão importantes que a gente quer inspirar outras mulheres, outras pessoas, a uma vida com mais qualidade, uma vida de cura, né? Mas também tem o outro lado, né? Tem um aspecto sombrio do caminho das curas pela espiritualidade da Terra, que é o gratiluz, que é a positividade tóxica, que é o descolamento com o mundo em que vivemos, né? A pessoa descola, né? Da realidade, né? Enfim. E aí eu queria saber de vocês como a gente pode evitar essa armadilha. Eu vou começar com a Lua. Sabe o que você estava falando? Eu estava pensando. Eu acho que essas coisas que você cita e outras tantas, né, que acontecem assim, acho que não são aspectos sombrios do feminino, sabe? Eu acho que são aspectos sombrios das pessoas, são distorções das pessoas, assim. Porque quando a gente pensa no gratiluz, né, nessa positividade tóxica, isso também são aspectos do patriarcado, né? Então, eu não sei, eu quero refletir mais sobre os aspectos sombrios. Tem a mãe terrível. Tá, a mãe terrível às vezes é uma mulher exausta, né? Essa é a questão, às vezes é uma mulher exausta, que não tem um pai, né? Então a gente acaba descontando tudo. A mãe é sempre uma megera insuportável, porque afinal de contas ela teve que ser tudo, né? E o pai era aquele legalzão se pegasse no colo. Então eu quero pensar mais sobre isso, sabe? Aspectos sombrios do feminino. Não sei, eu acho que o ser Na humano, homens. verdade, Lua, era aspectos sombrios do movimento do sagrado feminino. Ah, tá. Então, eu acho que também são porque são aspectos que vêm do patriarcado. Entendeu? Eu acho. Então é esse sagrado feminino assim, ai, vem aqui fazer um sagrado feminino comigo. Tem dois pontos assim, né, que tem a ver com dinheiro. Ai, vamos fazer um negócio de sagrado feminino aqui? Ai, um final de semana, R$ 10.000, amiga. Não, eu tô até chutando alta, porque eu acho que 5 já é uma coisa assim. Depende do que vai ser oferecido, né? Mas tem coisas que eu vejo que são muito absurdas. Absurdas. Então só mulher rica que tem acesso ao sagrado feminino, né? De outro turno, também sou contra que, não, você nunca pode cobrar porque é o sagrado feminino. Então você tira a possibilidade de uma mulher ter sua independência financeira trabalhando com o que ela ama e fazendo bem para as pessoas, mas quer que ela fique lá no ambiente corporativo no banco, trabalhando, congelando os óvulos dela. Isso também parece uma armadilha patriarcal, entendeu? Então, acho que eu tenho que olhar com mais. Eu sempre olho assim, deixa eu ver qual é que é dessa mulher aí que tá falando, porque eu acho que tem muito disso. Tem essa hiper. Ai, meu, o valor é muito caro, então deve ser muito bom, né? Que você paga tipo uma marca, entendeu? Porque é com a fulana famosa ali, e aí quando você vê, você fala assim, poderia ter ido com outra que seria muito mais bonito, muito mais profundo, real, pagando sim, porque eu acho que tem tá tudo bem isso, né?
Porque eu acho que também como eu falei, o outro lado também é uma armadilha, então tá, então não quer que pague, não pode pagar, não pode cobrar, esse papo nada a ver, por quê? Porque você quer que a mulher continue onde ela tá, né? Que ela não ganhe dinheiro com aquilo que nutre sua alma e que ela sente importante nutrir o outro. Como que a gente pode se defender disso? Eu acho que a gente tem que ter um senso crítico, a gente precisa estudar essas questões todas, essas armadilhas patriarcais, a gente precisa mergulhar nessas questões e sempre ficar atenta, como a Petrúcia trouxe no começo da conversa, porque a gente escorrega muito nessas questões patriarcais mesmo, e às vezes a gente é seduzida por essa questão patriarcal, porque a gente, às vezes, assim, quando a gente quer trabalhar o sagrado feminino, pô, às vezes a gente está tão encantada, porque aquilo tocou a gente em lugares tão profundos da nossa alma, e aí o que seduz muito, assim, né, os olhos pode confundir a nossa mente, né? Então, eu acho que ter um pontinho de racional para avaliar, prestar atenção, se é muito marca, se é muito marketing, não que não estou dizendo que eu possa até não ser bom, pode ser bom, mas eu tomaria cuidado, né? Eu observaria mais essa mulher, essas pessoas que estão conduzindo, o que ela realmente vive na vida dela, antes de estar ali para ela conduzir qualquer tipo de cerimônia comigo e tudo mais. Quem é essa mulher? O que ela vive? Eu não estou interessada em quantos seguidores ela tem, eu estou interessada se ela segue o que ela realmente vai dizer ali na vida dela, entende? Porque hoje é muito isso. Quantos números de quem tu tá? Você tem tantos seguidores. Grande porcaria. Eu quero ver se ela segue o que ela sente ali. Eu acho que essa observação é importante. E não só o racional. Presta atenção, né? Se você é bruxa, se você tem balagandã, borogodozinho, aí se você se desenvolve nesses caminhos do feminino, que é profundamente intuitivo, presta atenção. Claro, isso você tem que estar com a sua terapia em dia, tem que estar tudo bem, porque às vezes essa sua intuição, essa sua percepção também é um aspecto do patriarcado, porque aquela mulher, ela tá num lugar que te incomoda porque você gostaria de estar, então tem uma inveja, entende? Aí você vai ficar criticando ela porque você tem inveja dela, e isso também é uma distorção do patriarcado. Então, silenciar, sabe? Olhar para esses sentimentos, para essa coisa, por que tá te incomodando aquela mulher? Por que ela te incomoda? Porque isso está dizendo sobre você, muito mais do que sobre ela. Então, acho que ter essa percepção, ter um trabalho interno aliado ao racional e à intuição para observar muito bem as coisas. Bom, é um assunto bem delicado, né? Primeiro que o termo sagrado feminino foi muito banalizado, né? O patriarcado ele se apropriou desse termo exatamente para a gente poder, de alguma forma, continuar nessa luta entre mulheres, principalmente entre as fêmeas, né? Então eu já tenho arrepios com o termo sagrado feminino. Para mim, essa distorção tem uma característica. Ou você está conectado à natureza ou você não está conectado à natureza. Então, para mim, eu sinto. Que foi, Lua? A Lua tá rosnando aqui. Até ela tá rosnando. É, essa distorção, né? Ou você está conectado mesmo à tua natureza primordial feminina, ou você está desconectado desta natureza primordial feminina. Quando a gente está desconectado, a gente vai buscar fora essa nutrição e esse verdadeiro sagrado feminino. De que forma? Vou buscar nas outras mulheres, eu vou querer me alimentar de outras mulheres, de algo que está dentro de mim. E aí eu entra nessa coisa de, estou desconectada de mim, da minha natureza primordial, então um sopro de desespero, eu vou absorver o que vier na minha frente, porque eu estou desconectada desta nutrição interior, desta minha natureza primordial. Então, eu percebo muito que quando eu vejo, né, muita gente me mostra, sabe, me manda coisas no direct, olha esse grupo, será que esse grupo é legal de sagrado feminino? Ou me procuram para atendimento, falam, você faz o sagrado feminino, eu fico com um ponto de interrogação. Muitas vezes eu não consigo nem responder
Se o que eu faço é sagrado feminino, sabe? Parece que virou uma marca registrada, sagrado feminino, o Rzinho ali. E não é isso, né? São tantas camadas aí de percepção que a desconexão faz com que fique muito superficial. E essa superficialidade, que não tem nada a ver com o feminino, que é algo muito profundo, na verdade, né? Quando a gente entra nesses lugares, né, de cura, principalmente, eu percebo muito. Ah, então, que nem eu estava falando esses dias, né? Vai soprar canela no dia primeiro na tua casa, numa lua minguante, né? Então, a gente acaba comprando tudo como uma verdade absoluta, né? Ah, então eu vou comprar isso é legal, vou soprar canela então, e nem percebe o que realmente está acontecendo na natureza para você criar um ritual, para você criar uma conexão realmente de salubridade com aquele espaço dentro de você e fora. E aí essa coisa de toda hora é gratiluz, não, eu preciso ser muito feliz, eu preciso ser muito grata. A gente tem muita caquinha dentro de nós. A gente tem muita sombra, a gente tem que dançar com a nossa sombra também. Então, muitas vezes o que eu percebo desse mercado do sagrado feminino, que é o mercado, é que puxa para esse lado muito perigoso de não se olhar a sombra. E a gente acaba negligenciando a deusa negra. A gente acaba não fazendo as descidas profundas na nossa alma. E fica nessa superfície, isso é muito perigoso. Porque a conta chega. E quando chega, bate que nem um trovão. E isso pode prejudicar muito as mulheres. Por isso que eu acho que é uma grande estratégia do patriarcado para destruir mais mulheres. Então, quando me falo, tem duas palavras que me dá muito arrepio. Alta performance e sagrado feminino. Me dá arrepio quando eu escuto. Porque isso sai completamente da conexão verdadeira com a natureza. E aí, como é que a gente realmente descobre esse verdadeiro sagrado feminino? Sendo muito autêntica com você mesmo, em primeiro lugar. Com aquilo que te faz bem. Ah, eu sou mais matutina, não sou noturna, sou mais noturna, não sou diurna, matutina. Como que é? Começa a caminhar na tua vida seguindo os teus ritmos internos. Não é porque a blogueirinha falou que tem que acordar 5 horas da manhã, tomar suco verde e correr 5 quilômetros, que você vai ter que fazer o mesmo para ficar legal. Não é! Você tem que descobrir o teu ritmo. E isso é tentativa e erro, até você chegar num lugar de equilíbrio. Não quer dizer que vai ser o correto, engessado, bonitinho. Por isso essa tal de alta performance me dá arrepio. Porque é uma dança, como a Lua falou, é uma dança. Então, eu acho que essa sombra, a gente tem que integrá-la a todo momento. Eu tenho meus desafios, eu tenho minhas dificuldades, tenho imensas vulnerabilidades, tem coisas que eu não consigo lidar bem ainda, óbvio, estou encarnada aqui, são desafios. E entender que isso faz parte do pacote. Acho que é isso. Incrível. Sabe que eu tinha colocado, né, para falar de gratiluz, positividade tóxica, descolamento com o mundo, né, com a realidade. E aí você falando, né, de alta performance, eu lembrei também de que agora se usam uns termos muito loucos, do tipo vamos ativar tal coisa na vida, né? Que é tipo um negócio meio ligado com tecnologia, né? Eu uso uns termos tecnológicos, assim, de falar das coisas e tal. E sinais dos tempos, né? Com certeza, mas realmente bem longe, né? Bem longe da essência, né? Da coisa do natural, né? Do orgânico. E eu acho que tem a ver realmente, você falou do mercado, né? Eu acho que tem a ver com
a questão de o capitalismo bota suas garras em tudo, né? Então, algumas coisas que começam de uma maneira muito saudável, né? De uma maneira é, bacana, orgânica, ela se torna business, né? Se torna então tem a coisa de como você performa, não é só alta performance na vida, mas né, tipo, ai, como é que, ai, eu tô fazendo tal coisa aqui, como é que tá performando isso na internet, né? E aí às vezes as pessoas começam a consumir modo de vida, né? Isso eu tenho visto muito no Instagram. Não sei se vocês repararam. Mas assim, as pessoas ficam consumindo a galera lavando louça, consumindo a galera limpando casa. Eu vi uma vez no YouTube, eu fiquei bem impressionada, assim. Tem umas pessoas, umas mulheres japonesas, que elas têm uns canais que o canal é só mostrando ela na rotina dela dentro de casa. Então, tipo, ela chegando do trabalho. Aí tem uma musiquinha rolando e a mulher tá ali. Ela chega do trabalho, ela bota as compras em cima da mesa, ela vai tomar um chá. Aí mostra ela linda numa sala maravilhosa, sabe, super zen. Aí ela toma um chá, lê um negocinho, aí ela vai preparar o jantar. Aí ela vai lavar a louça. Aí ela toma banho. E tudo isso aí ela tá mostrando, assim. Os vídeos são milhares de curtidas, milhares de views, milhares de comentários. Eu fico pensando, gente, agora a gente está consumindo a vida das pessoas, né? Muito louco, né? Mas voltando ali pro aspecto sombrio, né? Do que eu coloquei esse termo, né? Da espiritualidade da Terra, do sagrado feminino, realmente é isso, né? O capitalismo bota as mãos em tudo, né? Então, eu queria finalizar aqui com a Petrúcia, né? Petrúcia, vamos falar aí a sua. Vou tentar ser bem breve. Eu acho que, resumindo, dizendo que tanto o sagrado feminino quanto a espiritualidade da Terra ter virado mercado é o grande problema, né? Então, virou venda. E aí, com isso, vem tudo de ruim que vem com isso. Mas uma coisa que eu quero dizer que também me enoja disso aí é que eu comecei lá nos primórdios, quando era mato, quando era virada para o ano 2000. Nossa, que delícia! Círculos que não se cobrava nada, tava todo mundo aprendendo juntas, era outra história. Mas depois, com o tempo, eu fui me retirando, porque eu achei muito falso. E é isso que eu vou dizer. Tudo é por amor, beijo de luz. E isso começou a me dar um treco, porque na bruxaria a gente não tolera esse tipo de linguagem. Então, aí, né, esse negócio. Todo mundo irritada com todo mundo puta da vida, mas dizendo por amor, mandem suas respostas, por amor. Eu disse, gente, deem um puxão de orelha sincero nas pessoas que vai ter mais efeito do que se faz de conta, de que a gente não fica brava, a gente não fica chateada, tudo no sentimento. Só no sentimento do que a gente considera positivo. Então, isso me incomoda muito. Já fiquei, inclusive, assim, né, já tomada aqui, porque é um troço que realmente me enoja. E a outra coisa que eu acho muito problemática é a pessoa que mal começou e já começa a liderar outras. Você não fez seu processo. Você não fez nada. Como é que você está ensinando? Você só vai ensinar até onde você foi. Então, eu acho um problema. E a outra, eu sou muito espiritualizada, porque eu uso saia longa, flores no cabelo, não vejo televisão, portanto estou acima. Você lê jornal? Ai, nossa, eu não consumo essas coisas. Então, esse tipo de se achar ultra espiritual e acima das pessoas mortais, gente, que cansativo. Então, eu acho isso assim, brega. Eu acho isso nada a ver. Acho isso péssimo. Então, é isso que eu acho. Cafona, né, Petrúcia? E venha com o sagrado feminino de calça jeans. Aí eu acredito em você, tá entendendo? É esse que eu quero ver. Cadê a sacralidade do ser mulher com qualquer roupa, em qualquer condição, fazendo faxina, seja tomando chazinho fino, seja fazendo faxina, seja mandando alguém a puta que pariu. Eu acho que isso é tudo sagrado. Pronto, falei. Acabou. Maravilhoso, né? Com esta fala contundente de Petrúcia Finkler, a gente finaliza essa edição do Rainhas do Sabá. Margarete, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Eu agradeço.
o convite e a Meninas, participação aqui, foi ótimo. foi ótimo te receber. Muito Amei obrigada. também. Meninas, muito obrigada. E na próxima lua cheia, voltamos com mais um Rainhas do Sabá. Beijos!